Olá, sejam muito bem-vindos ao Coragem.com, um projeto que eu diria ousado, né? Eu diria ousado porque ele tenta ser um podcast, mas ao mesmo tempo ele vai ser um canal, ao mesmo tempo vai ser uma plataforma. Enfim, eu sou Adriano Araújo e vou ser aqui seu guia nessa jornada eu diria inusitada. Eu sou médico, psiquiatra, tenho aí mais de 20 anos de experiência na psiquiatria e tenho lidado ao longo desse tempo com muitas situações, né? Eu fui graduado aqui na UFRN, na Faculdade de Medicina, e ao longo dessa trajetória fiz especialização em saúde da família, trabalhei, né, na saúde da família, depois busquei me especializar na psiquiatria, então exerço a psiquiatria na rede pública, na rede privada, sou professor, enfim, pós-graduado. Então, nessa trajetória de muito estudo, de muita busca por conhecimento, é natural que a gente se dedique ao processo de doença, né? É natural que a gente se dedique ao processo de entender como é que essas doenças acontecem e como é que a gente pode ajudar as pessoas nesse processo. Mas uma coisa ao longo desse tempo todo, uma coisa foi me intrigando, foi me inquietando nesse processo. A percepção de que algumas pessoas, dentro desse processo do cuidado, elas melhoram, elas têm resultados excelentes com o tratamento, às vezes resultados inclusive inusitados, né, melhores do que o que a gente espera, e outras pessoas não, outras pessoas elas padecem no sofrimento, elas têm uma dificuldade muito maior no sofrimento. Então isso me inquieta há muito tempo, isso vem me inquietando. Esse projeto, o Coragem.com, ele surgiu dessa inquietação, da ideia de estudar e de tentar perceber qual é a diferença entre essas pessoas. Porque uma pessoa dentro de um processo de cuidado, ela consegue prosperar, ela consegue ter resultados às vezes muito exitosos, e porque outras pessoas sucumbem nesse processo, porque outras pessoas não conseguem melhorar, não conseguem buscar resultados, não conseguem perseverar dentro desse processo do cuidado. Essa inquietação fez surgir em mim o desejo de desenhar esse projeto, de buscar essa ideia. Isso que esse é o meu objetivo aqui hoje, é mostrar que projeto vai ser esse e como é que isso vai acontecer. A ideia é trazer pessoas, né, pessoas que tiveram êxito nesse processo do cuidado, né, pessoas que conseguiram prosperar e que conseguiram extrair bons resultados desse processo. Eu não estou dizendo aqui que vou trazer pessoas aqui que se curaram ou que ficaram boas nesse sentido. Claro que algumas pessoas elas ficam muito bem e não precisam mais de tratamento, mas a minha ideia não é necessariamente essa. A minha ideia é trazer aqui pessoas que possam nos ensinar o que elas fizeram para ficar bem, para além do remédio, para além do médico e para além da medicina. Então tem pessoas que conseguem buscar essa melhora, que conseguem ficar bem, e como não existe receita de bolo para isso, vai ser muito interessante poder discutir isso caso a caso, pessoa a pessoa, né? Então dessa forma a gente vai poder contornar no sentido de desenhar, né? Desenhar como essa melhora pode existir, e aí trocando experiências aprender, trocando experiências entender como cada um busca esse processo de melhora e como cada um consegue enxergar esse processo. Tem pessoas que buscam isso de uma maneira extremamente exitosa, tem pessoas que dificultam mais, que têm uma dificuldade maior. E nesse processo, imaginem qual é a minha percepção e qual é a minha ideia. Compartilhando isso, pessoas que estão num processo de doença, às vezes muito sofrido e muito dolorido, e inclusive muito solitárias nesse processo, porque é natural. Às vezes, inclusive, muitas pessoas me confidenciam o fato de achar que elas são as únicas a sofrer dessa forma. É como se o sofrimento ele é tão solitário que faz a pessoa achar que ela é a única pessoa com aquele sofrimento, ela é a única pessoa que está passando por aquilo. Então, a ideia é poder compartilhar esse sofrimento e mostrar para essas pessoas que hoje vivenciam essa angústia, que outras pessoas já vivenciaram e que, inclusive, ficaram muito bem. E que inclusive conseguem conviver muito bem com isso. E aí, compartilhando isso, é possível que a gente consiga sensibilizar
mostrar como essas pessoas podem buscar esse caminho e inclusive mostrar caminhos que foram caminhos exitosos, né? Mostrar caminhos que foram caminhos que trouxeram um bem-estar e um cuidado. Essa é a ideia, é esse compartilhamento, é esse espelho, essa possibilidade de fazer pessoas que hoje estão em sofrimento vislumbrar a proposta e a ideia de ficar bem e quais caminhos esses caminhos podem ser trilhados e seguidos. Então, por que coragem.com? Coragem.com porque é preciso ter coragem para se revelar. Esse é o primeiro ponto, né? É preciso ter coragem para se revelar, é preciso ter coragem para buscar ajuda, é preciso ter coragem para demonstrar a própria fragilidade. E o que eu vejo, apesar do muito sofrimento e apesar das pessoas que estão nesse processo do cuidado, nesse processo, né, do se deixar cuidar, o que eu percebo é que essas pessoas, apesar da muita angústia que elas carregam, apesar do muito sofrimento que elas carregam, são pessoas extremamente corajosas. É isso que eu tenho a intenção de mostrar aqui. Que essa coragem, apesar da falsa sensibilidade, né, da fragilidade, eu digo falsa fragilidade porque são pessoas que enfrentam às vezes anos de sofrimento e anos de muita angústia, de um processo que é muito doloroso. E só alguém muito corajoso é capaz de passar por isso. Então a ideia, então é por isso que o nome coragem.com, ao meu entender, faz muito sentido e faz muito jus a isso. Né? Faz muito jus no sentido de que é dar mérito a pessoas que de fato são corajosas. E aí são corajosas porque buscam ajuda, são corajosas porque conseguem trilhar esse caminho e agora vão ser corajosas porque vão ser capazes de compartilhar isso com outras pessoas e inclusive fazer com que outras pessoas sejam capazes de enxergar esse caminho que às vezes parece um caminho nebuloso e turvo e que sem saída, e não é assim. As saídas existem, as saídas são possíveis e talvez, e o meu desejo é que esse projeto possa ajudar a enxergá-las. A ideia é trazer essas pessoas para que a gente possa conversar com elas e a céu aberto, de forma transparente, fazer o que eu chamaria de uma pesquisa. Eu até me perguntei, por que eu não levo isso para a academia? Por que eu não faço isso então com os meus alunos da faculdade? Eu não estudo como a ciência determina estudar. Por que eu não faço isso? Sabe por quê, gente? Porque se eu fizesse isso dentro da academia, publicando em revistas especializadas, como de fato é costumeiro fazer, eu não levaria isso às pessoas que de fato interessam, que são as pessoas que precisam dessa ajuda. Eu iria, beleza, eu ia publicar em congresso, eu ia apresentar em mesas redondas, eu iria confabular com os meus pares, né, e discutir o mérito da pesquisa e discutir a ética da pesquisa, enfim, publicar e melhorar currículo, mas não é esse o meu interesse. O meu interesse é levar essa mensagem às pessoas que de fato interessam. Então, essa ideia, e de fato é uma ideia que eu defendo, essa ideia é de que a pesquisa ela seja levada às pessoas que interessam. Então a ideia é essa, trazer as pessoas até aqui, conversar com elas, fazer essa entrevista se tornar palatável no sentido de fazer as pessoas entenderem o que está acontecendo, o que ajudou aquela pessoa naquele processo e como ela conseguiu e como ela conquistou o bem-estar. Essa é a ideia. E aí eu vou trazer isso de uma forma extremamente interessante. A princípio eu pensei em fazer um podcast. A ideia, não sei se vocês conhecem o que é um podcast, a minha função também aqui vai ser essa, de divulgar o que é isso. Podcasts são mídias de áudio que você encontra nas plataformas de stream, tipo Spotify, Google Podcast, né, da Apple, né, o Apple Podcast. Então são plataformas que elas distribuem o áudio e você pode ouvir fazendo atividade física, você pode ouvir no seu carro, em qualquer lugar, e vai poder ouvir essas histórias e poder compartilhar essas histórias. Essa é a ideia. Só que esse projeto a gente acabou pensando de uma forma mais ampla, né? O primeiro passo, o podcast. Aqui vocês estão me vendo em vídeo e também no podcast, esse áudio vai estar também no podcast. A ideia é a gente estar de forma, vamos dizer assim, capilarizada. Então, em vídeo, em áudio, no site, nas redes sociais, as pessoas podem ler esse texto, inclusive, as pessoas podem também se informar dessa forma. E no futuro, que é um futuro que
eu não sei quando vai chegar a ideia de publicar mesmo. E aí publicar tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista para a literatura mesmo, né? Para as pessoas possam acessar essas histórias de outra forma. E aí vem as outras questões que se desdobram desse projeto. Então, um projeto, no meu entender, ousado, dinâmico, a céu aberto, transparente, que vai se construindo ao longo do tempo. Essa é a ideia. Então é algo absolutamente diferente do que a academia propõe, o que a academia... Não estou menosprezando o que a academia faz, que é extremamente importante. Eu sou professor, sou pesquisador e eu sei da importância que isso tem. Mas esse projeto, ele vai além disso. Esse projeto, ele não é só isso, ele é isso também. Então eu tenho aqui essa missão e é mais ou menos isso. Então as pessoas vêm, a gente entrevista. Algumas pessoas eu tenho certeza que vão querer estar anônimas nesse projeto. Ótimo, a gente vai manter esse anonimato com todo o sigilo, com todo o zelo e todo o cuidado. Quem não quiser estar anônimo pode se revelar e trazer o que precisa falar e a gente vai compartilhar isso, enfim, da melhor forma e da melhor maneira para que a gente possa compartilhar e vivenciar isso juntos. Essa é a minha ideia. Eu, de fato, confesso a vocês que estou bem entusiasmado com essa ideia, né? Com essa ideia de trazer um projeto tão ousado e tão diferente do que a gente costuma ver por aí. Na verdade, a ideia de fazer um podcast, de fazer algo nesse sentido, de ter um canal, de poder compartilhar conhecimento dessa forma, porque quem me conhece já sabe que eu faço isso há muito tempo, eu compartilho conhecimento, eu gosto disso, gosto de fazer isso, fazia isso de outras maneiras, né? Sempre publiquei de outras maneiras. De forma mais recente, há mais ou menos uns 2 anos, eu tenho estado mais ativo nas redes sociais, algo que eu tinha uma certa dificuldade, uma certa rejeição, talvez até por minha faixa etária, né? Mas eu consegui, enfim, vencer essa barreira e tenho usado as redes sociais como método de divulgação científica e de divulgação do que eu entendo que é esse processo de cuidado, do que eu entendo que é a saúde mental e a psiquiatria. Eu tenho feito isso. Então eu vinha martelando na minha cabeça também fazer alguma mídia mais dinâmica, trabalhar com um podcast, fazer um canal, mas eu de fato não conseguia ver que caminho seguir, como fazer isso, né? Acabei pensando nesse caminho, porque sou um consumidor assíduo de podcast, ouço muito, tem canais que eu admiro muito, que são pessoas que contribuem muito com conhecimento e com jornalismo de diversas formas, pela cultura inclusive. Então eu acabei pensando nesse caminho a princípio no podcast, mas como já falei para vocês, tentando fazer de uma forma mais dinâmica e mais capilarizada. Então eu acabei optando por produzir dessa forma também, né? De uma forma que eu acho que posso trazer mais contribuições e acho que posso trazer mais resultados para isso, né? Como eu falei, eu já, enfim, produzo há muito tempo, desde a adolescência, na verdade, eu escrevo e produzo. Na época da adolescência a gente fazia uma coisa que acho que nem todo mundo conhece, chama fanzine, né? Não sei se vocês já ouviram falar nisso. A gente produzia fanzine. Fanzine são jornais que a gente faz com colagem, né? Desenhando. Então a gente fazia isso na adolescência, publicava, divulgava nossas ideias, na época que não existia nem redes sociais, para vocês terem uma ideia, né? A gente fazia aquilo lá, xerocava e distribuía na escola, no colégio, divulgava nossas ideias e fazia com que as pessoas conseguissem ouvir e entender o que a gente queria transmitir de mensagem. Então está na minha veia, eu não tenho como fugir disso. Me dei conta um dia disso, inclusive lembrando desses fatos, e continuo nessa jornada, né? Então essa é a ideia de poder divulgar um projeto que é um projeto que eu acredito, que eu acho que pode de fato ajudar pessoas e, enfim, divulgar o que eu acredito que é um cuidado genuíno, né? Divulgar o que eu acredito que é um cuidado genuíno, um cuidado sensível, um cuidado compartilhado, fazendo as pessoas entender o que de fato faz elas ficar bem, fazendo as pessoas ter insights sobre o que de fato faz elas ficarem bem. Então essa é uma ideia que eu preciso compartilhar com vocês. Então é isso, espero que vocês gostem da proposta, gostem da ideia. Eu conto inclusive com a colaboração de todo mundo que estiver ouvindo isso e estiver assistindo isso, que possam inclusive indicar alguém que vocês conhecem, que tem uma história legal para contar, que passou por uma situação difícil, seja nesse sentido de um adoecimento ou não, ou passou por uma condição muito difícil na vida, que queira compartilhar com a gente, para a gente poder discutir essa coragem
que eu estou falando aqui, né? Que a gente possa fazer isso. Vocês podem me encontrar, atualmente eu vou ter outros canais e aos poucos eu vou divulgando aqui, mas vocês podem me encontrar muito facilmente no Adriano_Araújo Psique. Araújo Psique de psiquiatra, até o Q especificamente, tá? Então no Instagram, vocês podem me contactar pelo Instagram, segue lá, faz o contato, enfim, a gente vai ter um canal específico para o coragem.com. Na medida que a gente for publicando, eu vou detalhando isso tudo para vocês, tá bom? Então, um forte abraço, agradeço muito esse momento aqui, esse tempo de vocês, e é isso, até a próxima e coragem!